Bem-vindos, pessoal, a mais um bate-papo do nosso CDP Education Florestas. Espero que vocês tenham gostado da aula de produtos florestais. E aqui, para complementar essa aula, a gente tem uma convidada muito especial, Fernanda Vaz, que é analista de desenvolvimento de negócios do FSC Brasil. Muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Fernanda, será que você poderia contar um pouquinho para a gente o que é o FSC Brasil e quais são as principais ações de vocês para promover o desenvolvimento sustentável na cadeia de produtos florestais? Claro. O FSC é uma certificação florestal, então a gente certifica a origem responsável de produtos florestais, sejam eles madeireiros, não madeireiros. O FSC é uma organização global e o FSC Brasil, a gente representa essa organização no país, né? Quem faz as auditorias são certificadoras acreditadas, então não é a gente, FSC Brasil, que vai nas empresas, né, verificar a adequação à norma, mas a gente ajuda a desenvolver o sistema no Brasil. Então, a gente faz esse auxílio para que as organizações encontrem o seu lugar no sistema. O pessoal que preenche nossos questionários, é muito comum que eles terem dúvidas em relação a como identificar riscos e oportunidades vinculados especificamente à cadeia florestal. Até porque a cadeia de produtos florestais tem diferentes produtos, diferentes formas, diferentes florestas. Você conseguia trazer para a gente um pouquinho de qual que é a importância dessa identificação de riscos e oportunidades e quais são os principais pontos que vocês identificam com foco especial no Brasil e também na América Latina, se você puder nos contar um pouquinho? Eu acredito que hoje o consumidor ele entende que não basta mais cobrar o governo por toda a responsabilidade de impactos socioambientais, né? Então, o risco que existe, né, de não se olhar para esse lado é muito grande, né? Tanto por parte de clientes e consumidores, quanto tanto investidores. E as organizações, elas têm responsabilidade no seu impacto, né? Tanto positivo quanto negativo. Então, negligenciar esse risco não é uma boa opção, né? No Brasil, como você falou, a gente tem diversos cenários, então é preciso olhar, bom, esse meu produto ele vem de uma floresta nativa, ele vem de uma floresta plantada, né? Muitas vezes se fala em florestas... produtos florestais de reflorestamento, né? Então, o que a gente costuma dizer é que as florestas plantadas, elas são um recurso importante para a gente ter nos insumos, né, industriais, mas, ao mesmo tempo, não é um reflorestamento por si só, né? Restauração é uma coisa, né? Plantio para produção é outra coisa. É importante fazer esse diagnóstico para entender qual é o risco que a empresa corre, né? Então, se ela vem de uma região do país, se ela vem de florestas plantadas ou nativas, são riscos diferentes, então esse diagnóstico precisa ser feito. E olhando um pouquinho para as principais tendências do setor, seja para florestas nativas, para floresta plantada, para reflorestamento, quais são as melhores práticas que você poderia trazer como exemplo para o pessoal que nos está assistindo? O que a gente costuma dizer, né, é preciso ter uma política de suprimentos clara, né? Então, muitas vezes as organizações entendem o risco que elas correm, já têm esses riscos mapeados, mas não sabem muito bem por onde começar, né? É muito importante ter uma política clara, que dê metas e prazos factíveis, né? Então, não adianta, eu quero ter todo o meu insumo de produto florestal certificado para ontem, né? E também responsáveis designados, né? E que esses responsáveis estejam bem treinados, né? Isso que a gente costuma orientar. E você poderia nos trazer algumas diferenças em relação aos desafios que existem, dependendo de em qual elo da cadeia a empresa está? O pessoal que nos está assistindo, eles trabalham em diferentes elos, nós temos aí produtores florestais, temos pessoas que trabalham com a manufatura, pessoas que trabalham no varejo. Você consegue identificar alguma dica ou algum desafio específico dependendo do setor ou independente do elo, todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem as suas ferramentas e consegue desenvolver uma política de compras legal? Independente do nível da cadeia, a organização ela tem passos a seguir parecidos, né?
costuma mudar um pouco conforme o segmento ou então o nível da cadeia, mas é preciso mapear essa cadeia, é preciso verificar se esses fornecedores já são ou não certificados, se existe certificação na floresta, né, se aquele produto, a floresta que ele está vindo já é certificada ou não. Então isso é importante de verificar para a gente ver o quão longe a gente está dessa meta, né? O que está mais fácil de se conseguir, né? Vamos começar por esse ponto que está mais fácil de alcançar. Então, é parecido, mas tem alguns pontos que variam em alguns níveis. E para finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo em relação a questões inspiradoras, motivacionais, alguma dica que você possa deixar? Para quem está olhando implementar essa política de suprimentos hoje, o FSC tem uma base de dados online pública, então se você precisa verificar um fornecedor, se você precisa ver se aquele segmento já tem a certificação bem desenvolvida, você consegue olhar nessa base de dados. E o FSC Brasil está à disposição, né? A gente ajuda várias empresas a colocar essa política em prática. Procurando a gente consegue orientar um pouquinho a equipe aí. Muito obrigada, Fernanda. Pessoal, a gente vai deixar o link do FSC e mais informações na apostila e no material complementar que vocês vão receber para esse curso. Gostaria de deixar aqui um agradecimento aos nossos ouvintes e também à Fernanda. E é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima aula.